Olá, pessoal. Eu sou a Caroline, sou professora do cursinho Ideia e eu tô aqui para mais uma aula de Filosofia e Sociologia. Antes da gente começar o vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, que isso ajuda bastante e nos motiva a continuar esse trabalho. O tema de hoje da nossa aula é movimentos sociais, esse tema que é bastante debatido na sociologia, na ciência política, e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho sobre esse termo. Primeira coisa que a gente vai entender hoje, que a gente vai tentar entender, são o que são os movimentos sociais. Há um grande debate em torno desse conceito, porque esse conceito ele está sendo constantemente revisado, ele está sendo constantemente questionado, né? A gente vai ter vários autores falando sobre, com definições diferentes, a partir da época que ele está inserido, a partir de vários contextos. Até o início, mais ou menos, do século XX, esse termo, né, movimentos sociais, ele estava restrito a uma organização de trabalhadores em sindicatos. Então, não eram só trabalhadores organizados de forma autônoma, eram trabalhadores organizados dentro dos sindicatos, e muito desse termo está ali ligado também com a origem da discussão de classes, né, dessa questão do marxismo colocou. E aí, na década de 60, a gente vai ter um conceito que vai ser reformulado, vai ser trago aí pelo Touraine, que ele vai falar basicamente o que a gente tem hoje como conceito aí sendo mais usado de movimentos sociais. Esse conceito, ele, apesar de tudo, né, apesar de ser o mais usado, ele ainda é muito questionado, né? O termo foi bastante questionado. O próprio Touraine, ele desapega um pouco das próprias definições que ele coloca, acaba dizendo que hoje não existe mais movimentos sociais que se enquadrem nessa definição que ele criou, porém ela é o termo mais geral que é utilizado. E é importante a gente entender que não é porque é um termo generalizado ou um termo geral que ele não é um termo válido, tá? Ou um termo não, desculpa, é um conceito válido. Ele é um conceito válido, sim, só que existem, né, outros debates, outros escritos sobre esse assunto. Mas esse termo é o que a gente está sempre sendo trazido aí no Enem, nos vestibulares, e é o termo que está sempre sendo utilizado. O Alberto Melucci, que também é um cara que é muito influente na área, ele vai questionar esse conceito por considerar ele reducionista, até um pouco simplista, né? E ele prefere empregar no que a gente chama de movimento social o termo ações coletivas, que para ele cabe muito mais do que movimentos sociais, mas aí já é um outro debate, como eu falei para vocês, é um assunto que realmente, se a gente for entrar no cerne do conceito, né? É um conceito aí que vai passar por muitas modificações, mas eu indico que se alguém quiser fazer a leitura mais aprofundada, é um tema muito interessante de se debater. Mas voltando aqui para a nossa definição, né, para o nosso entendimento aqui de movimentos sociais, um entendimento que vai ser cobrado aí nas provas de vestibulares, eu trouxe aqui uma definição do Touraine, né, que ele vai falar que os movimentos sociais são uma ação conflitante de agentes das classes sociais lutando pelo controle do sistema de ação histórica. Então ele vai falar que os movimentos sociais eles nascem sim desse conflito, ele tem essa questão do conflito e a questão do controle, né, de como esse sistema, de como essa sociedade está funcionando. Eu acho importante já aqui deixar bem nítido que existem diferenças entre o que a gente às vezes entende por movimento social e por manifestações de movimentos sociais, né? Porque quando a gente pensa, às vezes vem logo aquela imagem de passeatas, de greves, enfim, de manifestações, né, que às vezes podem ter uma influência do movimento social, podem ser feitas pelo movimento social, como às vezes podem ser uma manifestação popular, né, de revolta por alguma coisa. Então, assim, vamos deixar diferenciado isso, o que são expressões dos movimentos sociais, o que são, né, ações sociais ali nesse sentido, e o que realmente são movimentos sociais. Mas para exemplificar, né, para simplificar um pouquinho mais sobre esse conceito que o Touraine estava falando, eu vou trazer para vocês aqui uma definição mais simplista, né? O que a gente pode entender
movimentos sociais são grupos de indivíduos que agem com um objetivo específico. E além de ter um objetivo específico, eles também têm valores, têm ideias específicas e eles estão sempre lutando ou pela manutenção de algo, né, nesse sistema, nessa sociedade, ou pela mudança. Normalmente, a gente tem conhecimento, né, muito maior sobre esses movimentos de mudança que estão sempre questionando, estão reivindicando, estão lutando aí por uma melhoria, por uma mudança dentro dessa sociedade. Né? E os de manutenção às vezes não são tão debatidos ou não são tão colocados como movimentos sociais. E aí, segundo o Durkheim, a gente vai ter aí alguns princípios bases para identificar um movimento social, que seriam identidade, oposição e totalidade. Quando a gente fala de identidade, a gente está, né, falando de um grupo de indivíduos que tem um objetivo comum, que tem valores comuns, que tem ideias comuns. Logo, eles constroem um sentimento, um sentido de identidade. Se a gente pegar, por exemplo, o movimento feminista, aí eles é um movimento que construiu a sua identidade de luta pelas mulheres, que é formado por mulheres. Então, assim, existe uma identidade, tanto do movimento como uma identidade de você se, né, você como participante do movimento se identificar com a causa, com os valores, certo? E todo movimento social, ele também tem uma oposição, ele está se opondo a algo, se opondo a essa manutenção, se opondo a essa mudança, né? Por exemplo, o movimento feminista, eles têm a sua oposição. Qual é a oposição? É uma oposição a essa sociedade machista, a essa sociedade excludente para as mulheres. Então, eles têm, né, esse ponto. E a questão da totalidade é uma questão que a gente vai debater que eu acho muito interessante, que por mais que seja um objetivo específico, por mais que esteja ali com um grupo de pessoas específicas, com seus valores, com suas ideias, esse movimento social, ele nunca vai ser benéfico apenas para as pessoas que participam dele. Eles visam uma melhoria na sociedade como um todo. Por exemplo, né, pegando ainda essa linha do movimento feminista, quando o movimento feminista fala que precisa dessa mudança na sociedade com relação às mulheres, quem vai se beneficiar disso não são só as mulheres, mas a sociedade como um todo, porque aquele problema é um problema social, é um problema que atinge as mulheres na sua maior parte, mas que também tem reflexos negativos nessa sociedade. E que se a gente começar a resolver esses problemas, toda a sociedade vai ganhar, não é? Então, esse princípio da totalidade é muito importante. E quando a gente tem esses três pontos juntos, a gente tem aí o que a gente pode chamar de uma consciência coletiva, né? Essa consciência coletiva que está aí formulada através desse movimento e que está ali, né, nas pessoas que fazem parte dele. Então, é, é muito importante a gente entender esses princípios, porque são eles que identificam até hoje, mesmo com todas esses debates, o que forma, desculpa, o movimento social ou um movimento social. Mas também existem o que a gente chama de tipos, né? Os tipos de movimentos, porque como os movimentos são diversos e surgem a partir de várias coisas dentro das sociedades, eles também não são todos, né, classificados do mesmo jeito. A gente tem primeiro os reformistas, que são esse grupo de movimentos que a gente tem mais exemplos hoje, né, que a gente tem hoje, por exemplo, dentro dessa sociedade mais contemporânea, que continua aqui com o exemplo do movimento feminista, que faz parte dos reformistas. A gente também tem aqui o movimento estudantil, né, que se a gente pegar aqui e analisar o movimento estudantil, ele tem uma identidade, né? Ele tem ali a sua causa, seu pensamento comum, que é formado pelos estudantes que entendem que precisa-se de investimento, de melhoria na educação, né, que precisa ser levada a sério essa questão. Eles têm a sua oposição, que é essa oposição a uma sociedade que não valoriza a educação, que acha que não precisa de investimento. E aí, e eles pensam, né, que no total todos sairiam ganhando se esses problemas fossem resolvidos. E aí, por que a gente diz que as reformas que eles procuram são pontuais? Porque são em coisas específicas, né?
não querem mudar uma estrutura da sociedade como um todo de uma vez. Eles acreditam que mudando um ponto específico já vai ter reflexo em toda essa sociedade, né? Mudando aqui a forma como a gente encara as mulheres hoje na sociedade, isso vai ter um impacto na sociedade inteira, mas a gente mudou um ponto especificamente. A gente no movimento estudantil mudou a questão da educação, foi um ponto específico, né? Diferente dos reformistas, a gente tem os revolucionários, que já acham que a gente precisa mudar, são movimentos sociais que acreditam que precisa se mudar toda a sociedade, porque essa sociedade do jeito que está, não está sendo benéfica, né? E como exemplo disso, a gente tem, né, a revolta de Maleza aqui no Brasil, a revolta de Canudos, que são exemplos de movimentos sociais revolucionários. Fora do Brasil, a gente tem os bolcheviques, desculpa, eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa palavra, mas enfim, esse movimento que foi ali o que ajudou, né, a formar a Revolução Russa e que são considerados também movimentos revolucionários, um movimento revolucionário. É importante a gente prestar atenção que a Revolução Russa, assim como a Revolução Francesa, elas não são movimentos sociais, elas são frutos de movimentos sociais, elas são manifestações de movimentos sociais, como eu falei para vocês lá no um pouquinho antes do vídeo, que a gente tem que saber diferenciar as manifestações e o que são os movimentos sociais, né? Porque a Revolução Russa, por exemplo, ela teve início aí de um movimento social dos bolcheviques, mas ela não foi em si um movimento social, né? E a gente também tem os movimentos conservadores, que são os menos comentados, acredito eu, porque, por exemplo, aqui no Brasil, como a gente tem, né, tinha até um tempo atrás, na verdade, apenas manifestações de movimentos sociais reformistas, revolucionários, né? A gente teve uma certa dificuldade de reconhecer, às vezes, os movimentos conservadores. Os movimentos conservadores, eles são ali, eles não querem a mudança, né, dessa sociedade, eles não estão querendo essas revoluções, essas reformas, e eles, um exemplo desses movimentos, a gente pode ter o TFP, que era o movimento Terra, Família e Propriedade, que é um movimento do pessoal aí que é mais ligado com os latifúndios, né, que eles eram contra, por exemplo, as reformas propostas pelo MST, porque eles não queriam essa mudança, não acreditavam que essa mudança seria benéfica. E às vezes há um debate sobre como esses movimentos conservadores, se eles são ou não, né, movimentos sociais, mas em sua medida eles são sim. A gente tem um exemplo até bem forte aqui no Brasil hoje com o MBL, né, que é um movimento que estava ali lutando por questões que eles acreditam ser corretas, mas que não tem uma característica reformista ou revolucionária, certo? Passando aqui, vou falar para vocês de alguns movimentos sociais importantes em contexto internacional, digamos assim, que são movimentos que hoje, com a globalização, eles conseguiram ser muito mais fortes, né? Do que já eram. Um exemplo aqui a gente tem o movimento negro, que é um movimento que existe ali desde a época da escravatura, o movimento das pessoas negras, né, lutando por seus direitos e por melhorias nas suas condições de vida. E esse é um movimento que existe aqui no Brasil, que existe fora do Brasil, sempre existiu e que com a globalização conseguiu ter ali âmbitos muito maiores, a globalização dentro desses movimentos mais, digamos assim, contemporâneos, né? Não que o movimento negro seja altamente contemporâneo, mas que estão em alta aqui na contemporaneidade, eles têm ganhado força através disso, né? Com o uso das mídias sociais, com o acesso à informação mais intensificado, isso tem ajudado bastante. A gente tem o movimento feminista também, que é um movimento que veio lá de fora, chegou aqui no Brasil, já tomou suas
o seu espaço aqui também, né, que tem uma agenda política, assim como o movimento negro, que está expandindo bastante. A gente tem o movimento LGBTQIA+, que é um movimento que começou aí, a sigla, como a gente lembra, era bem pequena, mas hoje é um movimento que cresceu bastante. Eu acho que essa questão da globalização tem feito muito bem para esse movimento. Essas pessoas têm se organizado de uma forma mais estruturada, então acho que é um movimento que, apesar de não ser novo, né, ele tem se reformulado bastante. Foi um movimento que passou por muitas reformulações, tanto é que hoje ele abrange uma gama de pessoas bem maiores. A gente também tem o movimento ecológico, né, que é um movimento que luta aí contra a, contra a destruição do meio ambiente, que luta aí contra toda essa problemática ecológica. E assim, né, a gente também tem o MST, que é um grande, assim, um grande exemplo de movimento social, que é referência, né, no Brasil e fora do Brasil, considerado por muitos até o maior movimento. E assim, gente, isso aqui foi mais ou menos o que a gente pode entender por movimentos sociais. Claro que se a gente fosse debater aqui numa aula bem mais extensa, a gente aprofundaria muito mais coisas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Sigam aqui o canal para ter acesso a mais conteúdos. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com o pessoal que está estudando para o Enem, para o vestibular, tá bom? Beijos e até a próxima aula.